Olá pessoal, em mais um episódio de Beercast. Meu nome é Yaritza e nesse episódio falaremos sobre a fermentação alcoólica e o seu papel na produção de bebida. E nesse episódio contaremos com a presença ilustre de duas enfermeiras, estudantes de microbiologia, Sara Ramos e Sofia Baião. Oi pessoal! Oi gente! Inicialmente, Sofia, gostaria que você explicasse o que é fermentação alcoólica. Então, Yaritza, o piruvato, que ele é proveniente da glicose, sofre descarboxilação em uma reação irreversível catalisada pela enzima piruvato descarboxilase. É uma reação de descarboxilação simples e não envolve a oxidação do piruvato. A piruvato descarboxilase requer magnésio e possui uma coenzima firmemente ligada à timina pirofosfato, que é um cofator essencial para o piruvato descarboxilase. Esse cofator irá proporcionar estabilidade à reação da troca de carga negativa. Por meio da ação do álcool desidrogenase, o acetildeído é reduzido a etanol, com o NADH, derivado da atividade gliceraldeído, 3-fosfato desidrogenase, fornecendo um produto redutor. Então, Yaritza, o principal micro-organismo envolvido são as leveduras. A levedura tem a capacidade de metabolizar efetivamente os constituintes do mosto, que é um caldo resultante da mistura fervida de malte e água, rico em açúcares fermentáveis. Esse caldo é filtrado para receber o lúpulo e o fermento ser transformado em álcool e gás carbônico, a fim de produzir uma bebida de qualidade e satisfatória. Algumas leveduras são responsáveis pelo processo de fermentação alcoólica. Essas leveduras consomem o açúcar disponível como uma fonte de energia. E Yaritza, eu também acho super interessante a gente falar sobre a transformação de açúcares em álcool e dióxido de carbono. O processo de fermentação alcoólica começa com a quebra de açúcares presentes no mosto, que é o líquido inicial utilizado na produção de bebidas alcoólicas, como eu falei anteriormente. Os açúcares podem ser glicose, frutose e outros carboidratos simples. Essa quebra de açúcar é chamada de glicólise e ocorre em várias etapas. Uma das etapas é a fosforilação. Grupos de fosfato são adicionados às moléculas de açúcar e consomem ATP. Outra é a quebra em molécula em 3 carbonos. Moléculas de açúcar fosforiladas são então divididas em moléculas menores, cada uma com 3 átomos de carbono. Essas moléculas são chamadas de gliceraldeído 3-fosfato e de hidroxiacetona fosfato. Também faz parte das etapas a produção de piruvato, que é a conversão de gliceraldeído 3-fosfato em piruvato. Nesse processo, ocorre a produção de NADH, molécula rica em energia. Após a glicólise, o piruvato é convertido em álcool etílico, ou seja, etanol, e dióxido de carbono, CO2, durante a fermentação alcoólica. E a nossa enfermeira, Sofia, também vai explicar para vocês as 2 últimas etapas. O piruvato, ele perde um grupo de carbonos na forma de dióxido de carbono, resultando em uma molécula de 2 carbonos chamados acetildeído. Essa reação é catalisada por uma enzima chamada de piruvato descarboxilase. E a redução do etanol, ela é feita porque o acetildeído é então reduzido por uma enzima chamada álcool desidrogenase, usando o NADH produzido durante a glicose. Essa redução converte o acetildeído em álcool etílico, que é o etanol. Enquanto o álcool etílico é o produto desejado da fermentação alcoólica, o dióxido de carbono é liberado como um subproduto e forma as bolhas visíveis em bebidas carbonatadas, como a cerveja e o champanhe. Meninas, vocês poderiam me apresentar os principais tipos de bebidas alcoólicas produzidas pelas fermentações? Yaritza, agora chegou a parte que todo mundo gosta, né? E uma das principais bebidas é o vinho. E o vinho é feito a partir do mosto da uva, que passa por um processo de fermentação natural através da ação de leveduras, que transformam o açúcar presente na uva em álcool e gás carbônico. Quando não há mais açúcar no líquido, as leveduras morrem e a fermentação termina. Após a fermentação, é prensado e encaminhado para o estágio, o período em que a bebida repousa e desenvolve as características pretendidas pelo enólogo, até o momento do engarrafamento. O estágio pode ser feito em barricas ou barris de madeira, cubas de aço inox, ovos de cimento ou até mesmo nas próprias garrafas. E Yaritza, agora eu vou falar um pouco para você sobre uma das bebidas mais consumidas no Brasil, que é a cerveja.
São 4 tipos de fermentação da cerveja: alta, baixa, mista e espontânea. Cada um deles traz uma característica distinta às cervejas, razão pela qual esse é o grande divisor das famílias e dos estilos das cervejas. Começando pela alta, a levedura em flocos sobe à superfície do tanque à medida que o processo avança. 2 critérios principais devem ser atendidos: a temperatura na qual a cerveja é fermentada e o tipo de fermento usado. Para a alta fermentação, a cerveja será fermentada em temperaturas entre 16 a 24 graus. Esta fermentação é rápida, dura de entre 3 a 8 dias. Já a baixa, as leveduras sedimentam no fundo do tanque fermentador. A fermentação inferior ocorre a temperatura mais baixa, entre 5 a 10 graus Celsius, fazendo com que a levedura trabalhe menos e produza CO2 mais lentamente, levando cerca de 10 a 14 dias. Esse tipo de fermentação é mais recente na história da cerveja. Continuando os tipos de fermentação que a Sofia falou, outro tipo de fermentação, também chamada de fermentação natural ou espontânea, funciona exclusivamente a partir da ação das leveduras selvagens contidas no ambiente, com a exposição do mosto ao ar livre. O processo é bem lento, podendo durar 2 anos em temperatura ambiente. Outro exemplo é a fermentação mista, que une-se a fermentação clássica, alta e baixa, com a utilização de leveduras selvagens. A verdade é que a fermentação mista, em geral, tem muito poucas regras e definições bem estabelecidas. Um exemplo de cerveja de fermentação mista é a Trapista belga, Orval. Sara, quais são os fatores que influenciam no processo de fermentação? Yaritza, o fator que influencia no processo de fermentação são diversos fatores. Pode ser fenômenos físicos, como a temperatura, pressão osmótica, químicos, que é o pH, oxigenação, nutrientes minerais e orgânicos, inibidores e os fenômenos microbiológicos também, né? Tipo espécie, a linhagem, concentração de leveduras e contaminação de bactéria. Ou seja, nesse ramo tem vários fatores que influenciam o processo de fermentação. Agora eu vou explicar para vocês um pouquinho de como as leveduras elas vão afetar no sabor e no aroma das bebidas, tá? As características de sabor e aroma de qualquer cerveja estão determinadas de forma preponderante pelo tipo de levedura utilizada. Embora o etanol seja o principal produto de excreção produzido pela levedura durante a fermentação do mosto, esse álcool primário tem pequeno impacto no sabor da cerveja. O tipo e a concentração de vários produtos de excreção formados durante a fermentação são quem, primeiramente, determinam o sabor da cerveja. Uau, meninas, que bacana! Nossa, foi muito bom ter um pouquinho desse conhecimento sobre microbiologia com vocês. Queria estar agradecendo a Sara e a Sofia por ter participado conosco desse podcast. O prazer é todo meu, Yaritza, de estar aqui. E pode me chamar para as próximas, que com certeza irei vir. Obrigada a todos os ouvintes. E é isso, galerinha. Um beijo e tchau, tchau.